Tudo parecia normal naquele dia. O relógio seguia girando, as pessoas andando pelas ruas presas à rotina. Mas no mundo espiritual, algo estava sendo movido. Havia uma mudança invisível acontecendo, e poucos conseguiam perceber. Era como se o tempo estivesse sussurrando uma mensagem urgente. Enquanto alguns corriam atrás de metas e distrações, outros começavam a sentir o peso de algo maior. Uma inquietação no peito, uma sensação de que as coisas não eram mais como antes. Aquilo não era só ansiedade, era um chamado, um sinal de que o relógio de Deus estava marcando uma nova estação, e quem não entendesse isso, iria se perder no caos. Eclesiastes 3 surge como um grito em meio ao barulho do mundo. Um capítulo antigo escrito há milênios, mas que ecoa com força no agora. Ele não fala apenas sobre tempo, ele revela que tudo está ordenado por uma mão invisível e que o acaso não existe. Nada do que você viveu até aqui foi em vão. Existe um tempo determinado para tudo. Um tempo de nascer e outro de morrer. Um tempo de plantar e outro de colher. Mas quem decide esse tempo não é você, é Deus. E quando Ele muda as estações, nada permanece como antes. A dor que você sente hoje pode ser o início de um tempo de cura. A solidão pode estar preparando você para uma conexão maior. A perda pode ser a semente de uma nova direção. Tudo o que parece aleatório está sendo cuidadosamente ajustado. Nada escapa ao controle do Criador. Mas por que agora? Por que justo nesse momento tudo parece desmoronar ou mudar tão rápido? É porque chegou o tempo que Deus marcou na eternidade para trabalhar em você, ao seu redor e através de você. E quando esse tempo chega, nem o passado, nem o medo conseguem impedir. Esse vídeo não é só uma reflexão, é uma convocação. Um alerta divino para que você pare de olhar o tempo como inimigo e comece a enxergá-lo como ferramenta. Deus está falando. E se você continuar assistindo, vai entender. Isso não é coincidência, é profético. O ser humano vive tentando controlar o tempo. Planeja, agenda, corre contra o relógio como se o mundo estivesse em suas mãos. Mas no fundo, todos já perceberam. Há coisas que não se explicam. Portas que se fecham sem razão, respostas que não vêm, por mais que se suplique. E aí surge a dúvida, será que Deus está vendo? É nesse momento que Eclesiastes 3 se torna ainda mais real. O texto afirma que há tempo para todas as coisas, até mesmo para o silêncio. Isso revela que nem sempre Deus vai agir no nosso ritmo, mas Ele sempre estará agindo. O tempo dele é preciso, ainda que pareça demorado. Porque Deus não trabalha com pressa, mas com propósito. Quando Ele permite a espera, está ensinando algo. Quando não responde, está moldando o interior. Quando não livra, está preparando para algo maior. O relógio de Deus não falha. Ele está cronometrando cada detalhe da sua vida com perfeição divina. E mesmo quando tudo parece parado, o céu está se movendo. O problema é que, muitas vezes, o ser humano interpreta o tempo de espera como rejeição. Mas Eclesiastes 3 não diz que tudo acontece ao mesmo tempo. Diz que tudo acontece no tempo certo. Esse detalhe muda tudo. Porque quem confia no tempo de Deus, aprende a descansar até nas tempestades. Se essa palavra está tocando o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa de esperança. E se quiser seguir recebendo mensagens como essa, sinta-se à vontade para se inscrever no canal. Às vezes, uma palavra no tempo certo muda tudo. As fases difíceis não são sinal de abandono. São o campo onde Deus planta as sementes da transformação. A dor não é o fim, mas a preparação. A ausência não é castigo, é estratégia. O tempo de guerra virá, mas também virá o tempo de paz. É essa alternância que forma o caráter e fortalece a fé. O que hoje parece um atraso, amanhã será reconhecido como livramento. O que parece um não, pode ser um ainda não. E o que você chamou de derrota, Deus já escreveu como testemunho. Porque Ele não erra nos cálculos, nem nos dias. O tempo dele tem um ritmo que a lógica humana não compreende. Entender isso muda tudo. Muda como se olha para as frustrações, para os atrasos, para as perdas.
Porque, ao invés de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? A pergunta passa a ser, o que Deus está fazendo agora? E essa mudança de visão é o que prepara o coração para os próximos capítulos da sua história. Há momentos em que tudo parece desconexo, um luto que chega sem aviso, uma porta que se fecha, uma alegria que dura pouco. E mesmo nos dias bons, ainda há uma sensação de vazio, como se algo estivesse faltando. Esse sentimento não é sinal de fraqueza, é um reflexo da eternidade colocada por Deus dentro do ser humano. Salomão descreve isso com uma clareza que atravessa os séculos. Ele diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Depois, lista os contrastes da vida: tempo de nascer e de morrer, de plantar e colher, de chorar e rir. Essa poesia divina revela que Deus está em cada estação, mesmo nas mais difíceis. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Essas palavras não são apenas bonitas. Elas são um espelho da alma. Mostram que a vida não segue uma linha reta, mas um ciclo planejado pelo Criador. E quando se entende isso, o sofrimento ganha sentido. A maioria vive resistindo às estações, tentando prolongar as boas e evitar as ruins. Mas Salomão declara que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo e colocou a eternidade no coração humano, ainda que ninguém consiga compreender completamente o que ele faz. Essa é a chave. Aceitar que há um plano maior, mesmo quando não se entende. O tempo não é o vilão. Ele é a ferramenta que Deus usa para formar, amadurecer e conduzir. Quando alguém entra em desespero por não ver o que está por vir, precisa lembrar que Deus já viu o fim desde o começo. Ele é o Senhor do tempo e nada foge ao seu controle. Cada dor, cada vitória, cada silêncio, tudo tem propósito. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar. E isso Deus faz para que os homens temam diante dele. Esse temor não é medo, mas reverência. É reconhecer que, mesmo sem entender, ele é digno de confiança. Quando se olha para o tempo com fé, os dias não são mais desperdiçados. A alma encontra repouso, porque não se trata mais de controlar o futuro, mas de caminhar com Deus em cada estação. E quem aprende isso descobre que o tempo nunca foi inimigo. Foi sempre um aliado de um propósito eterno. Enquanto muitos buscam provas visíveis da presença de Deus, esquecem que o reino dele se move em silêncio, na profundidade. Deus não precisa de holofotes. Ele trabalha em bastidores. Constrói caminhos onde os olhos ainda veem deserto. A mão dele está sempre em ação, ainda que pareça invisível. Eclesiastes mostra que há tempo para tudo, inclusive para o invisível. Há um tempo em que nada parece mudar, mas o céu está movimentado. É quando a semente ainda está sob a terra, oculta, mas viva. Crescendo no silêncio, empurrando raízes para baixo antes de brotar para cima. Deus age assim, de dentro para fora, do oculto ao visível. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Deus permite o desconforto para nos lembrar que não pertencemos a este mundo. O vazio não é um erro, é um lembrete. Algo dentro de nós anseia pelo eterno, pelo céu, pela restauração. Por isso, não se desespere quando tudo parecer desconectado. É só o eco da eternidade chamando você de volta para casa. O que parece um fim para Deus é só um capítulo. O que parece derrota pode ser redenção disfarçada. A cruz parecia o fim da história, mas foi o começo da salvação. Com Deus, as aparências enganam, porque Ele sempre tem a última palavra. E quando Ele fala, tudo muda. A dor vira testemunho. O luto vira renascimento. Quem decide confiar nele mesmo sem respostas, não anda no escuro, anda pela fé. E essa fé é o que sustenta nos dias em que a lógica falha. Porque a fé não anula o sofrimento,
mas garante que ele não é o fim. A fé lembra que Deus escreve certo, mesmo quando usa linhas tortas aos olhos humanos. Então, quando tudo parecer sem sentido, lembre-se: Deus está no controle. Ele já viu o fim e continua dizendo: confia em mim. A última palavra não será do médico, do juiz, da crise ou da dor. A última palavra será sempre do Senhor. E essa palavra carrega vida, esperança e eternidade.